Olá, professores, professoras, sejam muito bem-vindos e é um prazer estar aqui novamente com vocês para mais uma formação do Programa de Recuperação com foco no planejamento do trabalho didático para a realização da sequência didática Leitura de Contos, que são tratadas no volume 1 do Aprender Sempre. Esse encontro ele é destinado a você, professor do primeiro ano, tá? Sou Maria Tereza Cruz de Moraes, professora da rede pública e, assim como vocês, atuando nos anos iniciais. Sou uma mulher preta, cabelos curtos e pretos, uso óculos e estou usando uma blusinha rosinha, salmão, tá? Então, agora, vamos iniciar a nossa formação e eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação de hoje. Então, só um momentinho, por favor. Então, vamos lá. Como eu disse, essa nossa conversa, ela tem como foco resgatar o que é fundamental priorizar, que é a aprendizagem dos nossos estudantes, e discutir a sequência didática 3 de língua portuguesa do Aprender Sempre, explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permitem. Aqui no próximo slide, nós teremos aí a abertura, né, do caderno Aprender Sempre, já com o link da sequência didática 3. Então, não esqueçam, é muito importante que vocês acessem o material do Aprender Sempre aqui neste slide e vocês automaticamente são direcionados ao caderno do professor. No próximo slide, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre os nossos objetivos de hoje. Mas antes de falar dos objetivos, gostaria de lembrar que em nosso último encontro falamos sobre a sequência didática 2, na qual tratamos de sistematizar as atividades por meio das quais os estudantes pudessem ler e escrever em situações comunicativas, em torno de brincadeiras de diferentes culturas, vocês devem, né, se lembrar. E para iniciar essa formação, em que trataremos da sequência didática 3, precisamos compartilhar esses objetivos que buscamos atingir. Então, vamos conhecê-los. O nosso primeiro objetivo é conhecer a sequência didática 3, considerando os seus propósitos comunicativos e didáticos. Analisar algumas atividades propostas na sequência didática 3 a partir das habilidades envolvidas e discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. E no próximo slide, vocês podem observar a organização desse nosso encontro de hoje. Então, vamos acompanhar rapidamente como será a nossa agenda. No primeiro momento, nós vamos apresentar a matriz de habilidades com priorização do documento curricular do Currículo em Ação. No segundo momento, buscaremos apresentar a sequência didática 3 e analisar algumas atividades dessa sequência, relacionando-as às habilidades implicadas. E, finalmente, no terceiro momento, nós traremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC, para vocês, professores, pensarem junto com os seus pares. Então, vamos em frente para o próximo slide, onde eu apresento o nosso primeiro momento. Aqui, a gente dá início, então, à nossa agenda, né? Em que conheceremos a sequência didática 3 e a matriz de habilidade, como eu disse, com priorização do documento curricular do Currículo em Ação. Essa sequência didática 3, professores, como eu disse, tratará sobre leitura de contos tradicionais, e todos sabemos do quanto é fundamental que conheçamos a sequência para que possamos pensar na melhor maneira de apresentá-las aos estudantes. E antes de qualquer ação, cabe a você, professor, professora, selecionar um acervo de contos tradicionais para deixar disponível para a turma.
pois será feita, né, vocês já sabem, quem já está olhando um pouquinho para o material, será feita uma apresentação desses contos no momento da roda. Por isso, professor, escolha um conto para ler em voz alta e prepare a mediação para esse momento. Como vocês sabem, é imprescindível que criemos um ambiente agradável, né? E não esqueçamos, inclusive, da qualidade desse acervo, ok? No próximo slide, ao analisar o material didático que vamos utilizar, é importante, professor, pensar em quais habilidades as atividades propostas mobilizam. Como vocês já devem ter observado, há um quadro que antecede as sequências didáticas do Aprender Sempre. No caso da sequência didática 3, este quadro está na página 47 e é ele que está reproduzido neste e no próximo slide. Esse quadro traz também os objetos de conhecimento, habilidades do currículo paulista e as aulas em que essas habilidades são mobilizadas. E essas habilidades, elas foram selecionadas para o desenvolvimento dessa sequência. E por que eu trouxe, né, para vocês esse slide? Vocês devem se lembrar de que havíamos comentado no encontro anterior sobre a mesma habilidade ser convocada em diferentes aulas e atividades. Pois bem, como podemos observar, esse quadro torna possível essa visualização. E o que ele nos mostra? Primeiro, que o desenvolvimento de uma habilidade depende dela ser exercitada inúmeras vezes. Segundo, que diferentes atividades levam ao desenvolvimento de uma mesma habilidade. Por isso, é importante, professor, que vocês sempre procurem entender por que aquelas habilidades estão ligadas àquela atividade, ou seja, o que aquela atividade propõe que leva ao desenvolvimento de uma ou mais habilidades. Da aula 1 até a aula 7, verificamos que as habilidades indicadas são relacionadas ao sistema de escrita alfabético. E a predominância desse objeto de conhecimento justifica-se por estarmos no primeiro ano, que é o momento em que as crianças precisam mesmo conhecer e compreender o sistema de escrita alfabético. Nas aulas 1, 2, 6 e 7, a habilidade priorizada é a EF01-LP08, que é relacionar elemento sonoro das palavras com sua representação escrita. Trata-se de uma habilidade central à compreensão da estrutura do funcionamento do sistema de escrita, e essa importância revela-se no fato dela ser desenvolvida em 4 aulas. No segundo momento da nossa agenda de hoje, nós teremos a oportunidade de compreender com mais detalhes quais habilidades são mobilizadas por essa atividade e por quê. Combinado? Então vamos ao próximo slide. Nesse slide, podemos observar as outras habilidades que integram o quadro que eu mencionei no slide anterior. Notem que, da mesma forma que vimos anteriormente, também aqui estão discriminadas as aulas em que as habilidades serão desenvolvidas, as habilidades essenciais que devem ser priorizadas e os objetos de conhecimento aos quais as habilidades se atrelam, que é a compreensão e leitura, elementos constitutivos da narrativa e estratégia de leitura. Considerando esses objetos de conhecimento, é possível perceber que há nesta sequência didática 3 uma preocupação explícita com a leitura dos textos e sua compreensão, revelada por uma habilidade que é, na verdade, uma estratégia de leitura, que é confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e depois, antes e durante a leitura do gênero. E por uma outra habilidade que incide sobre a estrutura dos gêneros narrativos, como é o caso dos contos, e a habilidade é identificar na leitura de diferentes textos do campo artístico literário os elementos constituintes da narrativa, personagens, narrador, conflito, enredo, tempo e espaço. Outro destaque importante é que essas habilidades ligadas à leitura aparecem em aulas que, como vimos, também são voltadas à construção do sistema de escrita. E dessa forma, professores, podemos perceber
que ao longo das aulas dessa sequência didática, os estudantes não apenas ampliarão o repertório dos contos tradicionais, conhecendo as características do gênero, mas eles também avançarão na construção do sistema de escrita alfabético. Aqui, no nosso próximo momento, comentaremos brevemente sobre as habilidades que são contempladas na sequência didática 3 e mais como elas estão conectadas no trabalho com a leitura e a escuta dos contos tradicionais. Então, chegou a hora de refletirmos sobre as atividades que promovem o desenvolvimento dessas habilidades. Por isso, professor, professora, no próximo momento do nosso encontro, nós faremos um exercício de analisar duas atividades da sequência didática e de identificar como, por meio delas, algumas habilidades são desenvolvidas, ou seja, quais os encaminhamentos que devemos garantir para o desenvolvimento da habilidade proposta, ok? Então, vamos lá. Aqui, nós chegamos ao segundo momento. Então, agora, iremos conhecer as atividades da sequência didática 3 e depois analisar algumas delas. Vamos, então, conhecer o passo a passo da sequência didática 3, que tratará, como a gente já disse, como eu já disse, da leitura de contos tradicionais. Então, a aula 1, roda de leitura. Nesta aula, os estudantes participarão de uma roda de apreciação de contos tradicionais. Ouvirão uma história, conhecerão alguns autores e escreverão 4 títulos de contos de que gostam. Caracteriza-se, pois, como um momento privilegiado para a formação de leitores. A gente tem conversado muito sobre isso, o quanto essa atividade é potente para garantir a formação de leitores. Ela permite que os estudantes se familiarizem com as características do gênero conto e com a linguagem escrita, além de levá-los a apreciar os contos. Esse momento de leitura, por você, professor, possibilita uma experiência estética. Afinal, o objeto livro, ele pode conter a sedução e o desejo envolvendo os estudantes. O livro, assim, passa a significar mais do que apenas um conjunto de palavras escritas. E após a leitura, escreverão os títulos dos seus 4 contos preferidos. Então, tem todo um trabalho, de leitura para que eles possam escrever os 4 contos preferidos por eles. Essa aula, bem como a aula 6, será um foco de nossa conversa, e eu me deterei um pouquinho mais adiante nela. Na aula 2, agenda de leitura. Nessa aula, os estudantes ouvirão várias leituras feitas pelo professor. Precisarão registrar por escrito os títulos dos contos lidos e a data, ou seja, uma prática de escrita, e ainda escrever o nome do conto ou livro que gostariam que o professor lesse. Além do foco dessa atividade ser o de conhecer as preferências dos estudantes, a atividade lhes dá a possibilidade de escreverem por si mesmos, colocando em jogo seus conhecimentos sobre o sistema de escrita. Então, é importante também que essa atividade ela seja realizada em dupla. No próximo slide, nós temos a aula 3, leitura da primeira parte do conto. Nesta aula, você, professor, lerá a primeira parte da Bela Adormecida e proporá uma conversa sobre a primeira parte do que foi lido. E por ser uma leitura extensa, deverá ser feita em 2 momentos consecutivos. E você, professor, professora, deverá propor e discutir as questões do material que visam potencializar as discussões, contribuindo para a compreensão do texto. Na aula 4, leitura da segunda parte do conto. E nesta aula, dá-se o mesmo que na aula anterior em relação à segunda parte do conto. As questões também exploram a compreensão e são potentes para as discussões com os estudantes. Estejamos atentos, professores, para a realização dessas 2 aulas.
pois é necessário uma preparação do professor, da professora. É fundamental realizar uma leitura prévia do texto e, principalmente, planejar os momentos em que serão feitas as intervenções, que podem potencializar a compreensão do que está sendo lido. Para essas duas propostas, há sugestões de questões que tornam muito mais ricas a compreensão do texto. Por isso, é importante que essas questões sejam discutidas com os estudantes. Ok? E no próximo slide, nós temos a aula 5, escolhendo um conto para ler. Nesta aula, os estudantes ouvirão a sinopse de 2 contos e deverão escolher qual deles querem que o professor leia. A escolha da turma deve ser registrada no material. E vale a pena comentar que é parte da formação de leitores ter preferências e fazer escolhas a partir de critérios de seleção. E essa atividade permite que nossos estudantes acionem esse comportamento leitor. Na aula 6, adivinhando o nome das histórias, esta aula é bastante interessante, pois os estudantes terão de descobrir os títulos dos contos, lendo trechos deles. E exige conhecimentos prévios e compreensão leitora dos estudantes, além de oportunizar a escrita dos títulos. E apesar de o título ser Adivinhando o Nome da História, perceba que o desafio não é adivinhar, certo? É inferir de que conto se trata e escrever os títulos. Mas, professores, como foi dito anteriormente, essa atividade também será foco da nossa conversa. Então, falaremos um pouquinho mais dela nos nossos estudos. No próximo slide, nós temos a aula 7, personagem dos contos tradicionais. Nesta aula, os estudantes deverão ler os nomes dos personagens. Deverão selecionar os que mais gostaram e escrever o título do conto em que esse personagem aparece. É uma atividade muito interessante também, pois apresenta tanto situações de leitura quanto de escrita. E na aula 8, lendo mais uma história, o destaque é para a escuta de um conto mais extenso, ou seja, além de ampliar o repertório e oferecer uma oportunidade de fruição estética, a aula proporciona o desenvolvimento de habilidades de escuta de textos mais longos, de confirmar ou não inferências, de compreender e identificar elementos constituintes da narrativa, que também é uma habilidade trabalhada na próxima aula, que é a aula 9, que está aqui no próximo slide. E agora, nós chegamos aí nas 2 últimas aulas da sequência, aula 9 e 10. E, como eu disse, na aula 9, o título Selecionando Contos para Ler e Apreciar, os estudantes, eles lerão trechos que descrevem cenário e desenharão como imaginam ser um castelo. Professor, professora, atenção! Nesse momento, chame atenção para os estudantes quanto aos adjetivos. Floresta sombria, frondosa. Depois pergunte para eles o que sentem ao ouvir descrições, que sensações são acionadas. Essa é uma intervenção que permite aos estudantes estarem atentos às descrições. E nessa aula, os estudantes escolherão um conto para ler em casa e escreverão o seu título. Então, aproveite para explorar com eles os livros do acervo e dê oportunidade para que façam escolha livre de uma leitura, escolha livre de uma leitura. E, finalmente, nós temos a aula 10, que é a roda de apreciação e leitura. Nela, os estudantes apresentarão o livro que levaram para casa, comentarão sobre a leitura que fizeram com a ajuda de familiares e anotarão o nome de 2 livros ou contos que ficaram com vontade de ler. Ou seja, é uma aula muito potente porque promove o desenvolvimento de comportamentos leitores. E olha, muitos foram os comportamentos acionados por essa sequência, não é mesmo? Lendo o panorama dessas aulas, a gente pôde perceber que essa sequência didática 3, as crianças, além de terem contato com a leitura de contos, elas irão ampliar o seu conhecimento sobre o gênero,
desenvolver comportamentos leitores e escritores e ainda participarão de situações de aprendizagens relacionadas ao sistema de escrita alfabética. No próximo momento de nosso encontro, iremos analisar uma atividade. E aqui, gostaria de, antes de falar da atividade, de retomar alguns pontos, que é formar leitores. Formar leitores é um dos nossos maiores desafios. E ler histórias pode contribuir para alcançar esse objetivo, não é mesmo? E como estão os nossos pequenos em relação à prática de leitura? Durante o momento de distanciamento que nós vivemos aí em virtude do Covid-19, muitos de nossos estudantes ficaram um pouco distantes do trabalho com a leitura dos contos ou de outros gêneros. Aliás, eles ficaram muito distantes. E tenho observado na escola que alguns estudantes do primeiro e até do terceiro ano, eles não conhecem muitos deles. Uma professora, inclusive, relatou comigo que num levantamento feito por ela, eles conheciam apenas dois, que era Chapeuzinho e Branca de Neve. E isso tem acontecido muito, né? Vocês devem ter observado. Essa sequência didática, ela permite uma maior aproximação dos estudantes com as leituras literárias. E a roda de leitura é um momento em que a atividade permanente de leitura por você, professor, permite os estudantes se familiarizarem com as características do conto e com a linguagem escrita própria desse gênero. Então, além de levá-los, né, ao desenvolvimento da pressão estética, ao comportamento leitor que a gente está falando, né, tanto aí, porque a gente percebe essa sequência desenvolve aquilo que a gente tanto espera. O seu papel, professor, professora, é o de ser o mediador nesse processo, para despertar o gosto pela leitura, estimular esses comportamentos, ser modelo para o estudante na construção da apreciação literária. Deve ser, portanto, você, professor, deve ser o incentivador para as descobertas que a leitura pode proporcionar. E as propostas apresentadas nessa aula 1 priorizam estratégias voltadas às situações nas quais as crianças podem escolher o que vão ler e em que podem desenvolver e que podem também desenvolver a habilidade de conversar e expressar opiniões, né, sentimentos sobre esses textos lidos, ouvidos. E ao longo do trabalho, é importante que você leia com frequência muitos contos para a classe e promova conversa sobre eles. As discussões devem acontecer depois da leitura para garantir a compreensão das narrativas e ajudar a criar espaços para a apreciação de recursos utilizados pelo autor, tais como as palavras, expressões, descrições, que tornam os textos mais belos, mais envolventes. E gostaria de marcar também aqui que o modo como os livros ou textos são apresentados aos estudantes faz toda a diferença, tanto para despertar a curiosidade deles sobre o que será lido, como para acionar os conhecimentos prévios de cada um, de modo que todos possam estabelecer relações entre os textos que conhecem e suas experiências de vida. E lembre-se de que o momento da apresentação de uma obra deve contemplar a elaboração de antecipações, que são estratégias que todo leitor deve lançar mão na interação, né, com qualquer material de leitura, e, consequentemente, a posterior verificação de antecipações feitas, já que um bom leitor é justamente aquele capaz de ajustar suas predições, considerando as pistas que o próprio texto fornece. E a respeito do trabalho com a escrita, como você bem sabe, ler e escrever convencionalmente não é condição para aprender sobre a linguagem que se escreve, nem para produzir textos. Isso é fruto de um longo processo de aprendizagem que, por sua vez, demanda intervenções em relação à formação leitora e escritora, sem deixar de lado os desafios relativos à apropriação do sistema de escrita. Por isso, professores, compreenda que essas aprendizagens podem acontecer de forma simultânea e propõe atividades em que a turma tenha de escrever todos os dias e refletir coletivamente com base na problematização sobre as escritas produzidas. Então, agora nós vamos analisar. Vejam que é um assunto muito gostoso de se tratar, né? Então, como vocês podem ver no slide, nós vamos falar da aula 1, destinada a uma roda de leitura.
Nessa aula, como havia dito anteriormente, os estudantes participarão da roda de apreciação de contos tradicionais. Ouvirão uma história, conhecerão alguns autores e escreverão os títulos de 4 contos que mais gostam. A atividade 1 deve ser feita em roda, coletivamente, portanto, cabe à professora ou professor selecionar livros em quantidade suficiente para que todos possam explorá-los. Comente sobre os contos tradicionais que vão conhecer, apresente as imagens dos irmãos Grimm, Anderson, Charles Perrault, que você selecionou, e a biografia deles. E comente sobre os contos tradicionais que vão conhecer. É sempre, né, muito interessante você aproximá-los cada vez mais desse gênero. E é importante também que você, professor, apresente alguns livros e pergunte para eles quais conhecem, estimulando o diálogo entre o conhecimento dos estudantes e o que você planeja apresentar. Leia a sinopse de livros, se possível, apresente a história de cada autor. E, por fim, leia o conto selecionado em voz alta. Comente por que escolheu, planeje a leitura considerando os momentos de pausa, se necessário, e converse sobre o que foi lido. Ouça as impressões dos estudantes, mas atenção, não pare a todo momento, pois dessa forma a leitura ficaria desinteressante. E um outro cuidado importante esse momento ele não é destinado a um questionário sobre a leitura, mas sim uma conversa sobre o que mais chamou a atenção. Deixe, professor, que os estudantes manipulem, explorem e apreciem as ilustrações. E, principalmente, que selecione o que querem ler. Aliás, esse é o foco dessa atividade, que você, professor, conheça as preferências do seu estudante. E ofereça oportunidade para que escrevam por si mesmo, colocando em jogo tudo que sabe acerca do que pode ser escrito. E aí eu pergunto, por que a atividade 2 é destinada, a escrita, né, dos títulos tem que ser em duplas? Porque potencializa as discussões, possibilita que um apoie o outro, que reflita sobre quantas, quais, em que ordem as letras devem aparecer nos títulos. E nesse momento da atividade, é imprescindível que você, professor, professora, circule pela sala, apoie as discussões, problematize, forneça apoio com as palavras estáveis, para que ao escreverem, por exemplo, patinho feio, pense, qual letra ajuda a escrever patinho? Será que Paulo? Ou uma outra palavra pode ser referência para a escrita? O importante, professor, professora, é convidar o estudante a justificar sua escolha. E na dependência do que responder, problematizar, a fim de que toda a turma avance em suas reflexões, certo? Faça a pergunta como, o que está escrito aqui? Onde está escrito? Isso permitirá que reflitam sobre as letras, os valores sonoros, a ordenação, para buscar escrever o nome da história ou do conto, certo? E quais habilidades essa atividade favorece? No próximo slide, nós temos aí a EF01LP07, que é compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Temos também a 08, que é relacionar elemento sonoro das palavras com sua representação escrita. Temos a 13, comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra, começo, meio e fim. E temos a 26A, que é ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros. Quando os estudantes buscam ler e escrever os nomes dos contos, eles têm uma oportunidade de perceber que existe uma relação entre o que se diz e o que está escrito, o que contribui para compreender as notações do sistema de escrita alfabética. Então, quando na atividade 2 eles escrevem os 4 títulos dos contos que mais gostam, eles precisam escolher as letras adequadas para os sons que constituem esses nomes, o que exige relacionar os elementos sonoros em sua representação escrita. No próximo slide, vocês irão acompanhar a leitura, certo? Dessa atividade. Então, vamos lá. Você conhece muitos contos tradicionais. Que tal ler os trechos a seguir para descobrir o nome da história? Escreva o título no local indicado. Então, tem um trecho aqui.
Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Mais um recorte. Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo. Uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha se distraiu e furou o dedo com a agulha. Pingaram 3 gotinhas de sangue. Ela murmurou: pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como ébano. Aí nós vamos no próximo slide, continuação. Era uma vez um casal que há muito tempo desejava inutilmente ter um filho. Afinal, um belo dia, a mulher percebeu que ia ter uma criança. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver no quintal vizinho um magnífico jardim cheio das mais lindas flores, das mais viçosas hortaliças. Era propriedade de uma feiticeira muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, ela sentiu um enorme desejo de provar rabanetes. Como comentei para vocês na aula 6, adivinhando o nome das histórias, é bastante interessante porque os estudantes terão de descobrir os títulos dos contos, lendo esses trechos. E isso exige conhecimento prévio e compreensão leitora dos estudantes, pois exigirá também que eles comparem e infiram informações. E após ler parte do texto, seja uma leitura autônoma ou feita pelo colega ou pelo professor, fica evidente de qual conto se trata. Quando ele cita o retalho de tecido vermelho no final do primeiro trecho, tem-se a pista que é Chapeuzinho Vermelho. Agora, no segundo recorte, as pistas parecem nos levar para a Bela Adormecida, furou o dedo. Mas quando se lê no mesmo trecho que o desejo da mãe é que a filha tenha cabelos negros como ébano e uma menina branquinha como a neve, sabemos que se trata de Branca de Neve. E no último trecho, quando se fala em rabanete, evidencia-se que se trata de Rapunzel. Vejam como esse momento é muito potente para que se comparem as diferentes versões dos contos, pois os estudantes podem conhecer outras versões. Por exemplo, eles podem entender que quem faz o capuz da Chapeuzinho Vermelho é a avó e não a mãe. Ou conhecer uma versão da Rapunzel em que o alimento desejado pela mãe é um repolho e não um rabanete. De toda forma, lendo os trechos e comparando o que sabem com o que os colegas sabem, os estudantes poderão confirmar ou não as antecipações e inferências que eles fizeram antes e durante a leitura. E apesar do título da aula ser Adivinhando o Nome das Histórias, percebam que o desafio não é adivinhar seus títulos, mas inferir esses títulos e escrevê-los. E durante a atividade, professor, a gente já falou isso mais de uma vez, circule pelas duplas. Você pode elaborar perguntas durante esse seu percurso ali que façam eles pensarem o que estão lendo e como estão escrevendo, certo? Você pode fazer perguntas como: onde está escrito? Por que vocês acham que é aqui? Em qual parte da palavra que te dá a pista de que é Chapeuzinho Vermelho? Com que letra começa? Tem algum nome de colega que começa da mesma forma? E como termina? Certo? Então, essas são algumas pistas, né? Algumas perguntas que você pode fazer para mobilizar aí todo esse envolvimento deles e esse conhecimento deles. E nas duplas, procure criar ou estimular momentos de reflexão sobre a escrita com base no intercâmbio de ideia entre os estudantes. Antes de iniciar, né, eu acho que é importante algumas considerações. A primeira é sobre o critério de agrupamento, que a gente tem falado muito também. O mais utilizado para o trabalho de apropriação do sistema de escrita é o de competências próximas, certo? No qual as crianças, com a hipótese de escrita semelhante, trabalham juntas. E a interação entre elas é que vai proporcionar
maior reflexão e o avanço na aprendizagem. Lembre-se também da intervenção. A intervenção é essencial para que as crianças tenham problemas a resolver e decisões a tomar. Vocês, professores, poderão ter estudantes que ainda não conseguem realizar essa leitura. Sendo assim, algumas dicas. Você pode centrar a atenção na leitura compartilhada dos trechos, ou seja, você realiza a leitura e vai fazendo perguntas que possibilitem aos estudantes fazerem as relações ou inferências e descobrir de quem está falando. Você pode optar também por dividir o grupo de estudantes entre os que farão a leitura e os que escreverão o título. E você, professor, pode também escrever outras palavras, por exemplo, nome de colegas, como referência, para que dessa forma tenham apoio para suas decisões. Pode também pedir que leiam apontando para cada parte do que escreveram e assim eles vão ajustando o que falta ou o que sobra. Letras móveis também são um excelente recurso para o trabalho da escrita das listas, pois eles podem decidir juntos, né, como eles irão utilizá-las, comparando as escolhas feitas, certo? E isso permite maior reflexão sobre o sistema de escrita. No nosso próximo slide, a gente traz para vocês quais as habilidades que estão envolvidas nessa atividade. Então, nós temos aí a habilidade 08, que é relacionar elementos sonoros das palavras com a representação escrita. Nós temos a 01, que é ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas, como o próprio nome. E as habilidades 26A, ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, e as 2B, que é do primeiro ao quinto, vejam, né, do primeiro ao quinto essa habilidade, que é confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual, tá? Então, são essas as habilidades que essa atividade favorece. Agora, por que as aulas 1 e 6, né? O que elas têm em comum? O processo de ensino e aprendizagem, professores, ele precisa ser orientado por eixos que tornem o trabalho com as habilidades mais orgânico, que deem um contorno às atividades. Por isso, no primeiro bimestre, nós combinamos de afunilar o nosso olhar para as possibilidades de articulação entre leitura e escrita. E essa articulação, ela está presente nessa sequência didática e nós podemos observar nessas duas aulas que analisamos. Na aula 1, que é a roda de leitura, a leitura foi feita pelo professor. Foram apresentados livros, sinopses, comentários, impressões sobre a leitura, entre outras proposições, certo? Na aula 6, eles leram trechos para registrar, né, no material os títulos a que se refere. Observe, então, que assim como ocorrem com os usos sociais da língua escrita, nessa sequência didática, a leitura prepara a escrita e a escrita serve para a leitura. Dessa forma, as atividades ganham mais significado e o aprendizado dos estudantes se torna mais dinâmico e mais significativo. E é por isso que nesse primeiro bimestre nós faremos um esforço para buscar uma articulação entre leitura e escrita, tanto em relação ao propósito didático das sequências, quanto em relação ao seu propósito comunicativo. Combinado? Então, agora, nós iremos para o nosso terceiro momento. E, nesse último momento, nós iremos apontar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas na escola durante as ATPCs, certo? Como desdobramento dessa nossa conversa. Então, vamos seguindo. Basicamente, há 3 aspectos que merecem ser foco de atenção nos momentos de ATPC. Em primeiro lugar, estar sempre atento ao diagnóstico das aprendizagens dos estudantes, considerando os resultados da ADE, certo? Das eventuais avaliações que vocês optarem por fazer em suas turmas e, sobretudo, os registros sobre as participações dos estudantes durante a aula. O diagnóstico, ele nos ajuda a pensar qual processo de apropriação do sistema de escrita nós precisamos retomar com os nossos estudantes. Baseados nesses dados das avaliações formativas, somativas, institucionais,
vocês podem o quê? Planejar com a equipe docente do ano em que você atua outras atividades balizadas pelas habilidades que se deseja promover, a fim de ampliar as possibilidades de aprendizagem dos estudantes com atividades feitas sob medida para eles. E, finalmente, retomar as discussões dessa pauta, aprofundando o estudo do material Aprender Sempre, de modo a ancorar sua prática em pressupostos teórico-metodológicos sólidos, bem como detectar dúvidas que precisam ser sanadas, certo? O que poderá ser feito com seus colegas e, inclusive, com o PC e toda a equipe. E a gente deseja que vocês tenham aí um trabalho muito produtivo na TPC. Vamos, então, sistematizar esse nosso encontro de hoje, né? O que vimos no encontro, certo? Para começar, nós apresentamos a matriz de habilidades essenciais da sequência didática 3 e suas aulas. No segundo momento, analisamos 2 aulas da sequência didática 3 a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários à sua realização, bem como refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava. E, por fim, buscamos compreender a importância de trabalharmos com a leitura e escrita de forma integrada. E mais, trouxemos algumas sugestões para contribuir com o trabalho didático na escola durante a TPC, tá? Para vocês pensarem lá junto com os seus pares. Aqui, professores, nós temos a referência desse encontro, né, dessa nossa formação, o material que a gente utilizou, que a gente baseou para fonte e estudo. Eu vou descompartilhar aqui agora. Pronto. E agora a gente chegou no final, né? Chegamos no final e, mais uma vez eu digo, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter colaborado um pouquinho com a reflexão sobre a sequência didática 3 e as habilidades que elas mobilizam, e a gente se vê no próximo encontro. Até breve.